embora o Vasco subisse suas linhas, você pode perceber, poxa, mas aqui só tem tem 3 jogadores e as beiradas. Então, quando o Flamengo conseguia passar pelas beiradas, por exemplo, por esse lado, o Piton vinha aqui e fechava e tentava fechar a linha. O Hugo Moura e o Jair ficava para cá, tentava fechar essa linha aqui, a linha de 4. Se o Flamengo invertia essa bola, o PH chegava aqui e fazia essa linha de 4 de novo. O Vasco jogava numa estrutura de 4-3-2-1, mas sem a bola o Vasco jogava tentava fechar um 4-4-2, né? Então toda vez que o Gerson tentava fazer essa saída de bola e o Flamengo conseguia, o que acontecia? Você tinha um jogador aqui, um jogador vindo para cá e o Coutinho aqui. O Flamengo ficava muito perdido. O Flamengo ficava muito perdido nessa saída de bola. As tentativas que o Flamengo tentou foi o quê? Uma dobradinha com o Gerson para cá, com o Wesley, e aí você tinha o Plata vindo mais um pouquinho para cá. O Flamengo teve que se afastar um pouco do setor ofensivo para poder produzir alguma coisa. Mas nesse período, o Flamengo produziu chances para o Vasco. Olha que loucura. O Flamengo perdia essa bola, o Vasco conseguia esse espaço e tentava finalizar. Tem uma bola aqui do contra-ataque com o Ryan, que o Vasco consegue essa bola. O Rossi defende, o Rossi chuta de novo e o Léo Ortiz tira na linha. Tem também outras jogadas do Vasco, como a finalização do Jair de fora da área, uma boa finalização, mas acabou passando um pouquinho por cima da bola, um pouquinho por cima. Você tem uma outra finalização, se eu não me engano, Você tem um erro de finalização do Verratti. O Verratti vai tentar finalizar, ele estava de frente para o gol, ele estava aqui mais ou menos. Ele estava aqui sendo marcado, ele tinha um espaço para poder finalizar, ele acabou pegando errado, pegou na orelha da bola, acabou furando. Então a gente vê que o Vasco, ele começou muito bem o primeiro tempo, com intensidade, com força, marcando em bloco, marcando com linhas altas e pressionando essa saída de bola. E o Flamengo, claro, todo mundo, tem gente que erra e tem gente que acerta, né? Mas o ponto crucial é que o Flamengo fez um primeiro tempo muito abaixo. E não só pela questão da marcação do Vasco, né? Você via que o Léo Pereira, o Ortiz, o Varela, essa primeira linha aqui, tirando o Wesley, tinha muita dificuldade de fazer essa saída de bola. Como o Flamengo mudou no segundo tempo? Bom, primeiro, o Pulgar passou a vir mais para cá, tentar sair como um líbero e fazer e tentar fazer essa saída de bola. O Gerson veio por dentro também tentando ajudar. Aí quando você tem um Pulgar aqui, um volante tentando sair, você abre para os zagueiros vir para cá, você tem a conexão e você tem espaço para poder jogar pelas beiradas também. Então, a principal mudança do Flamengo não foi uma mudança de jogadores, de substituição. Não houve uma substituição, de fato. Foi uma questão de movimentação tática. Você vê que o Luiz Araújo, de vez em quando, ele confundia a marcação do Vasco. Por quê? Porque ele vinha mais para cá, e aí às vezes o Arrascaeta subia, aí o Plata ficava um pouquinho para cá, às vezes o Bruno Henrique fazia uma de falso 9, o Luiz Araújo voltava para cá, e aí o Vasco começou a ficar perdido na marcação. Exatamente porque a marcação do Vasco, ela tinha essa ideia de ser bem prostrada, e ela, quando viu o Flamengo se movimentar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, o Vasco começou a ter um pouquinho mais de dificuldade. Porque o Flamengo tentou tanto essa jogada por dentro, que quando o Flamengo começou a jogar um pouquinho mais pelas beiradas, invertendo os pontas, fazendo a Arrascaeta às vezes indo um pouquinho mais pro lado, ver o Bruno Henrique se movimentando um pouquinho mais no jogo, o que aconteceu? O Vasco começou a ficar um pouco perdido. Aí você vê o Vasco perdendo uma bola com o Paulo Henrique lá na lateral direita, você vê o Piton cometendo erros, o Piton inclusive havia escorregado no primeiro tempo também, quase que o Flamengo faz um gol, né? Só para não dizer que o Flamengo não fez nada no primeiro tempo, o Flamengo teve uma chance, né? Ficou na frente do gol com o Arrascaeta, mas o Arrascaeta furou também. Mas no segundo tempo o Flamengo começou a produzir muito mais jogo, porque gerou espaço e é claro, é óbvio, é evidente que essa marcação do Vasco em bloco alto, ela em algum momento ela ia enfraquecer. Isso era uma questão física, né? Então, além da movimentação do Flamengo e a saída de bola do Pulgar, você teve também a questão física. Então, por exemplo, o Vasco tentando marcar em linhas altas, chegou um momento que o Vasco não marcava tão forte assim. Ou seja, o Vasco baixava um pouquinho, dava espaço para o Flamengo, e aí o Pulgar, o Gerson começavam a ter um pouquinho mais de possibilidade. Às vezes o Pulgar nem precisava voltar para cá para tentar fazer a saída de bola, porque os zagueiros conseguiam dar espaço. E aí o Ryan tentou fechar essa linha, o Coutinho veio mais para cá. E aí nesse meio período que aconteceu, o Vasco começou a ter dificuldades, várias dificuldades de construir jogo e principalmente de conseguir essa bola. E o Flamengo começou a
trocar passes. Aí você tem a chance do Luiz Araújo na trave, você tem o Flamengo produzindo mais ofensivamente, chegando com mais volume, você tem os escanteios, você teve aquela jogada do Arrascaeta que ele cruza bem fechado, quase que acerta o gol, quase um gol olímpico. E aí o Vasco, o Carille, depois de um tempo, aos 20 minutos, ele percebeu que esse jogo já não estava mais a feição para o Vasco, e ele faz uma movimentação diferente. Ele sai do esquema do 4-3-2-1, exatamente porque essa dificuldade pelas beiradas, né? E traz um jogador mais ofensivo, né? Ele tira o Matheus Carvalho e coloca o Lloyd Augusto. Eu até fiquei pensando como é que ele faz, qual é a ideia dele, né? E aí eu fui ouvir o Garone, que estava na Vasco TV, inclusive fui pela Vasco TV. O Garone, depois procurem o canal dele, muito bom, muitas boas análises dele. O Lloyd, ele chegou para ser esse cara pela beirada, e o Ryan ia ficar aqui. Então o Vasco mudou a estrutura do 4-3-2-1 para um 4-2-3-1. Ou seja, 2 pontas aqui. O Ryan não é ponta, mas jogou como um ponta. Deixa eu ver aqui. Um 4-2-3-1, né? Com uma linha de 4 aqui, ó. PH, JV, Freitas, Piton. Hugo Moura e Jair por aqui. Coutinho centralizado. O Lloyd Augusto aqui pelo lado esquerdo. E o Ryan pelo lado direito. E o Verratti aqui. Quando o Vasco não tinha a bola, o que acontecia? O Lloyd voltava. E o Ryan voltava também. Aqui já dá pra gente poder imaginar. Porque o Vasco já jogou assim com o Paiva ano passado, num 4-2-3-1, 4-4-2 quando não tinha a bola. E a gente sabe mais ou menos como funciona. Só que a principal dificuldade desse Vasco não tem a ver com a marca, tem a ver com a questão dos jogadores, né? Você vê que o Ryan já estava desgastado. E muitas vezes o Ryan ele tinha um pouquinho de dificuldade para baixar essa última linha, essa segunda linha. E o Lloyd Augusto também. Então o que acontecia? O Lloyd tentava, voltava um pouco, e o Wesley tinha mais espaço. Entende? Porque teoricamente o Lloyd era para fechar essa linha e o Lloyd não conseguia em alguns momentos. Já falando sobre o Lloyd, sobre a entrada do Lloyd. Eu acho que o Lloyd é exatamente... Tipo assim, ele entrou e ele fez exatamente o que eu esperava dele. Tentando procurar jogo, jogando com um pouco mais de velocidade, tentando ir na linha de fundo, procurando espaço. Mas, além dos jogadores do Vasco estar numa baixa rotatividade e não ajudarem o Lloyd muito bem, você tinha uma questão de que o Lloyd ele tinha um pouco de dificuldade no último passe, na última decisão. É uma questão que eu acho que é do jogador. Eu já havia visto a análise do jogador e já vi que é uma dificuldade dele. E o gol do Vasco ele surge justamente nesse espaço aqui por dentro, porque você vê o Coutinho, ele via muito mais para cá, e o Flamengo tinha um pouquinho mais de espaço entre essas linhas. O Hugo Moura começou a vir mais para cá, o Jair para cá, o Flamengo começou a produzir e começou a rodar essa bola. Quando o Flamengo conseguiu esse espaço no meio campo aqui, o Flamengo girou essa bola, Bruno Henrique consegue entre os zagueiros girar, movimentar e bater. É até engraçado, né? O Bruno Henrique faz um golaço feio, né? Ele pega mal na bola, mas a bola pega um efeito tão bonito que você fala, caralho, que golaço do Bruno Henrique. E quando você vai ver o movimento do pé dele, não é tão plástico assim, né? Mas o Flamengo foi e conseguiu, estava merecendo já desde o começo do segundo tempo, já estava merecendo o gol e fez o gol. E eu volto a dizer, o Flamengo, ele após isso até mudou, tirou o Arrascaeta, colocou o Matheus Gonçalves, o Alan e tal. Mas o principal, o Flamengo, como eu volto a dizer, o Flamengo ele tem um elenco melhor e tem peças que podem resolver o jogo, embora não esteja jogando tão bem. O Flamengo não fez o melhor jogo do campeonato. Aliás, o Flamengo fez um jogo bem abaixo. Mas a grande diferença do Flamengo é exatamente essa. Tem peças que podem resolver o jogo a qualquer momento, a qualquer instante. O Vasco tem um pouquinho mais de dificuldade, né? E principalmente o Vasco já desfalcado, sem o Tietê, sem o Paulinho. Então, até para poder mexer nesses jogadores você não consegue. Tanto que o Vasco vai tentar mudar um pouco, manter esse 4-2-3-1, mas tentar mudar. Ele coloca o Sforza, deixa eu ver aqui, Sforza, que não consegue imprimir um bom ritmo pro jogo.
Sai o Coutinho, entra o Payet. E assim, eu vou ter uma trama só pra falar do Payet. E o Garré. Aproveitar aqui e falar do Garré também. Esses jogadores entraram e eles não conseguiram produzir. Essa é a verdade, não conseguiram produzir. Não só, não vou aqui também ser canalha e dizer, ah, nossa, esses jogadores não prestam, ah, o Garré não presta, o Lloyd Augusto não presta. Não, não é isso. Mas falando primeiramente do Garré, o que eu gostei? O Garré tem uma análise, depois vocês podem dar uma olhada no canal em relação ao Benjamin Garré, que eu falo que ele é um jogador que ele é um ponta que corta para dentro, então ele entra com uma valência diferente, certo? Ele puxa para dentro, puxa essa marcação dos laterais e do volante e do zagueiro também. Ele puxa essa marcação. Vamos ver aqui, ó. O Garré, ele tem o cacuete de vir para dentro, então ele puxa essa marcação do Varela, dos jogadores e libera o espaço do corredor para o jogador lateral vir para cá e passar. Paulo Henrique, inclusive, conseguiu até um cruzamento aqui, e um cruzamento meio chute, né? Era para ser um cruzamento, ele bate aqui, a bola acaba abaixando, indo de uma maneira diferente, ela vem para cá e ela tem aquele efeitozinho, né? Aí o Rossi tira com a mão. Mas essa movimentação do Garré é exatamente por isso. Você puxa para dentro, você chama o meia e você abre duas oportunidades. Ou você pode vir e tentar um passe vertical, certo? Ou você pode vir e tentar a linha de fundo. Como que ele vai tentar a linha de fundo? Puxando para dentro, liberando o corredor para o lateral passar. O problema é que o PH estava cansado. Seria interessante a mexida do Garré para a entrada do Puma, né, que é um jogador que pisa um pouquinho mais na área, que é um pouquinho mais ofensivo, não tem a velocidade de um ponta, mas é um jogador que ataca o espaço bem e tem um bom cruzamento. Seria uma oportunidade do Vasco. Não foi isso que foi feito. O Garré também, ele é um jogador que quando ele tem pouco espaço, né, quando tem uma marcação, você tem 2, 3 jogadores, ele consegue tirar 2, 3 jogadores rapidamente, né? Ele tem um bom drible que ele consegue em curto espaço fazer a movimentação. Essa é a principal valência dele, o drible. Nesse jogo não valeu tanto, por quê? Porque o Flamengo ficou um pouquinho mais prostrado para trás e o Garré não tinha o combate, não tinha o 1 contra 1 para poder puxar essa bola, puxar a marcação, e não tinha ninguém ajudando também, né? Você via as movimentações do Gumuro um pouquinho mais desgastadas, né? Por causa do jogo intenso que ele fez sem a bola, e esse é o lance, né? Você fazer um jogo assim intenso sem a bola é muito complicado. Pro Vasco, se ele tivesse o Tietê e o Paulinho no banco, eu até entenderia. Esse jogo faria até muito sentido, porque a gente teria opções no segundo tempo para colocar jogadores com qualidade, jogadores que têm até um nível de intensidade. O Paulinho está um pouquinho mais abaixo, mas pode entrar diferente. Você tem o Tietê, que é um jogador diferente, só que está lesionado. Aí o Garré, ele é esse jogador. Eu gosto, honestamente falando, eu acho o Garré um jogador pouco objetivo às vezes. Ele não pisa tanto na área e por isso ele é um jogador que, diferente do Lloyd, ele tem uma capacidade de decidir na frente do gol muito melhor. Vocês podem dar uma olhada aí nos jogos dele no Huracan, no Krylia Sovetov. Quando ele está de frente para o gol, ele tem muita qualidade para poder finalizar. O problema do Garré é exatamente porque ele se movimenta um pouquinho mais para trás, pegando essa bola um pouquinho mais atrás, e aí, se ele consegue uma falta aqui, não faz diferença nenhuma. Quando ele está mais próximo da área, é exatamente aonde o Garré pode criar uma oportunidade. Então, o movimento do Garré para dentro, que é o ponto que corta para dentro, ou seja, um canhoto, ele é um movimento interessante, mas às vezes é necessário que ele seja um pouquinho mais objetivo. E não adianta a gente tentar colocar o Garré para jogar sozinho, né? Ele precisa de um lateral que passe para poder ele ter essa opção, e ele precisa de um meia para poder fazer esse jogo com ele. Ele é um jogador que ele é um ponta, mas ele tem características de jogo associativo, de uma espécie de meia. Não exatamente um meia camisa 10, mas
como um jogador que constrói um pouquinho mais pela tabela. É necessário que a gente tenha um pouquinho mais de paciência para esses jogadores se adaptarem. Vamos lembrar que o Garret estava jogando na Rússia, lá é frio pra um caralho, e ele vai precisar se adaptar também à questão do calor e tal, se o clima é diferente, tanto que o Domingues tem sentido isso também. E é isso, essa é a minha análise sobre o Garret. Tem um vídeo falando direitinho sobre o Garret, como ele funciona com e sem a bola, falando sobre o número de gols dele, falando sobre a questão da intensidade, como ele funciona. Eu até acho que o Garret seria até uma opção, às vezes, um pouquinho mais por dentro, porque pela faixa central ele consegue carregar um pouquinho mais, conduzir um pouquinho mais. Mas, como eu disse, é uma característica dele, né? Ele é um jogador que ele sai da beirada e vem para dentro. Não quer dizer que ele vai jogar como meia, ele pode até jogar, mas não é a característica dele, né? Ele tem um jogo associativo que parece muito com meia, mas não necessariamente ele é um meia, né? Um camisa 10, o cara que dá o último passe, mas ele é um cara de boas inversões, né? E o Payet, cara? O que dizer sobre o Dimitri Payet? Havia uma expectativa, eu tava até vendo a Vasco TV, uma expectativa de ver o que o Payet poderia produzir, né? Porque o Coutinho estava cansado, até fez, em algum momento fez um jogo interessante. A gente pensou, poxa, o Payet sempre que vem no segundo tempo, ele vem com um pouquinho mais de intensidade, né? Ele vem com um pouquinho mais, 20 minutos, ele tem qualidade, vai poder ter um pouquinho mais de explosão, ter um pouquinho mais de movimentação, exatamente para poder colocar o jogo, como é que se pode dizer? Colocar o jogo um pouco mais criativo para o Vasco, né? Aí você tem opções como o Garret, você tem o Lloyd fazendo a beirada. O Payet teria uma movimentação de pontas e laterais, como o Piton, que de vez em quando ia também para a linha de fundo, para ele poder procurar esse passe, né? Conectar esse passe olhando de frente para o gol, né? E não foi isso que a gente viu. O que a gente viu foi um Payet completamente perdido. Toda vez que o Payet recebia essa bola, ele tocava para trás. E o detalhe, ele deu um contra-ataque pro Flamengo. O Flamengo ficou num 3 contra 2. Foram 2 zagueiros e 3 jogadores do Flamengo nessa conexão. Esse contra-ataque poderia ter matado o jogo, né? A gente não estaria aqui falando sobre o... Eu não estaria nem aqui elogiando a participação do Vasco, porque 2-0 pro Vasco passar teria que fazer 3. Não seria factível pensar que o Vasco vai fazer 3-0 no Flamengo, ainda mais com esse elenco. Mas o Payet, ele entrou muito abaixo. Ele dá o contra-ataque pro Flamengo, não acontece o pior, mas a gente já percebe, eu pensei, tá jogando no gramado sintético, não sabe a velocidade da bola, vai ver, ele tentou dar um passe um pouquinho mais fraco porque a bola corre mais rápido, ele não teve, como é que fala, ele pensou que ele não deu a força necessária para a bola, beleza. A próxima vez ele consegue. Ele foi lá, pegou a bola de novo e errou o passe novamente. E quando o Payet entendeu mais ou menos como é que toca essa bola, né? Porque realmente corre um pouquinho mais rápido. Ele foi um jogador muito burocrático, né? Ele não olhava para frente, ele olhava para o lado e tocava. E outra coisa, uma movimentação que me irrita no Payet. O Payet, ele é o nosso meia central, ele é um meia ofensivo. O Payet tá com o cacoete desde o começo do ano, aliás, desde a passagem dele pro Vasco, dele vir para cá, pra ponta esquerda e vir para dentro. Porque eu sei que é a característica que ele tinha quando ele jogava, mas ele não tá mais jogando nessa posição. Quando ele faz isso, ele bate cabeça, porque você atrapalha o Lloyd fazendo essa movimentação aqui e você atrapalha o Piton, porque o Payet volta para cá para fazer exatamente o quê? Para poder vir por dentro e tocar essa bola para trás, nem para conseguir uma conexão e um passe mais para frente, tentar fazer exatamente o que o Garret faz na Rússia. O Payet não tá fazendo isso. O Payet tá mal fisicamente, o Payet se esconde do jogo. Eu acho que essa é a coisa mais irritante, né? É você ter um jogador que você sabe que ele tem qualidade para poder entregar mais e ele se esconde. Não é a primeira vez. No 6-1 foi assim, nos jogos contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo são assim. O Payet se esconde dos grandes jogos. A última vez que o Payet teve uma grande atuação foi contra o Bahia. Isso foi no Campeonato Brasileiro na metade do ano passado. Então, assim, se alguém tem alguma dúvida se o Vasco deve rescindir o contrato com o Payet, eu acho que a dúvida foi sanada. O Payet não é jogador mais pro Vasco.
Infelizmente, ele não acompanha fisicamente, ele não está bem tecnicamente, e ele, se ele não consegue em 20 minutos de jogo, jogo já sendo umas 6 e pouca, né? 6, quase 7 horas, por aí. Já não tá aquele calor todo, já adaptado a 1 ano e meio no Vasco, 1 ano e meio, quase 2 anos. O cara não consegue em 20 minutos fazer um jogo ok. Porra, é rescisão. É um jogador que ganha muito. Ele ganha mais de 1 milhão por mês. Não dá. Não dá pra ficar com Coutinho e Payet. Na verdade, o ideal era não ter nem Coutinho nem Payet. A gente ainda tem... A gente dá um tempinho mais pro Coutinho, exatamente porque o Coutinho tem a questão dele ser um jogador que já veio do Vasco, da categoria de base do Vasco. A gente conhece, a gente tem uma paixão pelo jogador e tal. Mas o fato é, nenhum dos dois jogadores tem jogado... tem mostrado a que veio. E o mais assustador, você ter dois camisas 10 que cada um custa 1,5 milhão e nenhum deles entrega o que deveria entregar. Não entrega, aliás, nem o que talvez um... Deixa eu ver aqui um meia. Não entrega o que o Oscar Romero entregava no Botafogo. O Oscar Romero, ele entrava no segundo tempo no Botafogo, fazia gol e dava assistência. Você vai ver o número de minutagem do Oscar Romero é bem menor. Tava o Oscar Romero ali, ó. Quantas vezes eu falei, Oscar Romero, ó, esse jogador interessante, não teve espaço no Botafogo porque tinha Eduardo, tinha Almada, mas é bom jogador, tem que ir atrás de um jogador assim. O Vasco o que faz? Vai atrás de jogador estrangeiro, vai atrás de Lloyd, vai atrás de Garré. Não tô falando que esses jogadores são ruins, mas percebam, é sempre esse movimento do mercado do Vasco. Você tem que ir atrás de um jogador que tem que se adaptar pra gente poder, quem sabe, olhar e falar, porra, talvez esse jogador funcione. Entende? Às vezes um jogador que já tá jogando aqui pode ser melhor. E você percebe que você não tem camisas 10 no Vasco, né? Os camisas 10 do Vasco que custam 3 milhões, cada um 1,5 milhão, nenhum deles entrega um. Dois não fazem um. Dois jogadores, dois meias do Vasco, titulares, ganham 1,5 milhão, não conseguem fazer o que um meia qualquer do futebol brasileiro faz. Essa é a verdade. Everton Ribeiro, no Bahia, tá com 36 anos, consegue entregar mais. Alan Patrick, nossa, consegue entregar muito mais. O Arrascaeta, que hoje jogou mal. A gente pode até falar que o Coutinho jogou bem no primeiro tempo. Eu concordo que o Coutinho não jogou mal. Mas vamos ser bem sinceros, está muito abaixo do que a gente espera. Então, assim, me incomoda. E o Oscar Romero acabou de fechar com o Internacional, né? Pra você ver, o Vasco tinha um jogador livre no mercado, o Vasco não vai atrás. O Vasco vai atrás de quê? De jogadores que custam 14 milhões de reais, jogadores que são caros, que vão ter que se adaptar ao futebol brasileiro. Pois é, escolhas. Escolhas do departamento de scouts, escolhas do Pedrinho. Volto a dizer, o Garré pode voltar, pode ser um jogador bom? Pode ser um jogador a entregar no Vasco? Pode, mas a gente vai ter que esperar. A adaptação. Vai ter que se adaptar. Lloyd, mesma coisa, tem que se adaptar. Não acho que o Lloyd fez um mau jogo, não. Mas é necessário a gente entender também que esses jogadores vieram de ligas menores e eles têm a entregar. A gente tem que diminuir as nossas expectativas sobre esses jogadores. É necessário isso. Porque se a gente espera que esses jogadores como o Garré e o Lloyd Augusto, que jogaram em outros lugares, nunca jogaram no futebol brasileiro, não se adaptaram ainda fisicamente porque acabaram de chegar, achar que eles vão entrar e vão resolver o jogo, eles não vão. E eu volto agora uma reclamação com o Carille, né? Eu até considero que ele fez boas mudanças no Vasco, mas muito demorado. O Coutinho estava andando em campo, ele poderia ter colocado o Payet antes. Claro que aí você vai falar, o Payet jogou mal, mas é engenheiro de obra pronta, né? O importante é preservar o Coutinho, que, volto a dizer, os 60, 70 minutos do Coutinho foram melhores do que o Payet nos seus 15 minutos, que ele tinha tempo, quer dizer, ele tinha explosão, ele tinha condição física para poder jogar e não conseguiu. Então essa é a minha avaliação em relação ao Vasco. Acho que a semifinal está aberta. Tá aberto, foi 1-0. O Vasco pode muito bem fazer 2-0 contra o Flamengo. Mas volto a dizer, existe uma diferença de elenco muito grande. O Vasco pode imprimir um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de intensidade. Vai ter a volta do Paulinho, certo. Vai ter agora o Lloyd, o Garré e o Nuno para poderem treinar. Claro, são fatores novos, são jogadores que o Flamengo não conhece. O Vasco pode até passar do Flamengo. Mas eu volto a dizer, esses jogadores do Vasco, eles não vão resolver o problema do Vasco. Esses pontos que chegaram não vão resolver o problema do Vasco.
falei muito, falei muito. Mas é isso, alguém tem. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa. Aqui eles falam aqui. Os caras não rendem o que um meia de Série A deveria. Nenê deu assistência hoje. Esse é um ponto interessante. O Nenê, ele foi mandado. Quando a 777 assumiu o Vasco na Série A e tal, a primeira coisa que o Paulo Brax fez foi tirar o Nenê. Não pode, Nenê é muito velho e tal. Aí o Nenê foi lá, foi pro Juventude, subiu com o Juventude e o Vasco ficou sem meia. Daí o Vasco no meio do ano contrata o Payet. E o Nenê, com 40 anos, volta da Série B, sobe com o Nenê, com o Juventude na Série A e faz uma campanha ótima. Ah, Santos, então significa que o Vasco não deveria ter tirado o Nenê? Não. Deveria ter tirado o Nenê, até ou pelo menos, se você não consegue encontrar um jogador pro lugar do Nenê, você não deveria mandá-lo embora, entende? Eu estou dizendo que não deveria mandá-lo embora sob qualquer hipótese, né? Eu entendo que você pense em um time um pouquinho mais jovem, mas você tem que saber exatamente o que você vai fechar no mercado. O Vasco ficou 6 meses sem meia. Um meia. E aí o Vasco foi atrás de jogadores que não conseguiu entregar o que o Nenê entrega. O Payet não entrega o que o Nenê entrega. E o Nenê tem 42 anos. Então, às vezes não é só jogador velho, jogador novo. Às vezes tem a ver com condição física. O Lucas Moura, que é um jogador que tem problemas de lesão, é um jogador que se entrega muito fisicamente. O Lucas Moura, ele está como é que eu posso dizer? Ele está a 10, ele está a 10 reais mais alto que o Coutinho, fisicamente, tecnicamente, e tudo que o Coutinho faz, o Lucas Moura está fazendo melhor. Por quê? Porque o Lucas Moura, embora tenha problemas de lesão, é um jogador mais físico, é um jogador mais alto, que tem uma estatura melhor, que tem um fortalecimento muscular. Acho que falta isso ao Coutinho, um fortalecimento muscular. O Coutinho já é um jogador de baixa estatura. Você vê o Neymar. O Neymar, ele chegou aqui e ele estava mal de ritmo, né? Fisicamente, ele até entregava um pouquinho, mas ritmo, ele tinha dificuldade, né? Ele tinha dificuldade de ritmo ainda. O Neymar, nos últimos jogos, o que ele fez? São 2 gols e 3 assistências. Gol olímpico e 2 passes para gol, até em escanteio, né? Depois antes ele tinha dado alguns outros passes e tinha feito gol de pênalti. Jogando contra o Novo Horizontino, jogando contra o Água Santa, jogando contra não sei o que lá. Adversários esses que o Vasco no Carioca enfrenta piores adversários tem aqui no Carioca, e o Coutinho o Payet não resolve. E o Neymar resolve lá, né? Então é o que eu falo, né? Aí o Neymar é um jogador de mais alta estatura, é um jogador que teve fortalecimento muscular melhor que o Coutinho. Percebem? O Oscar, mesma coisa. O Oscar ele é um jogador pouco intenso. Mas aparentemente está entregando um pouquinho mais do que o Coutinho. Então volto a dizer, dessa geração aqui de Coutinho, de Neymar, jogadores que jogaram no Sub-20, jogaram a Sul-Americana de 2011, né? Aquela mesma geração, Casemiro, Oscar, Coutinho, Neymar, teve outros jogadores aí que eu não vou lembrar de cabeça, mas Lucas Moura, esses jogadores, de todos eles, o Coutinho que tá pior fisicamente. Ele é o que está pior fisicamente. Isso é assustador. Infelizmente o Coutinho vem jogando mal. Vem jogando muito mal. É isso, galera. Acho que em relação ao jogo é basicamente isso que eu tenho a falar. O Vasco fez um bom primeiro tempo, morreu no segundo tempo. As mudanças não surgiram efeito. Payet entrou mal. O Lloyd até tentou alguma coisa, não conseguiu. Houve uma demora do Carille para fazer as mexidas, eu confesso. Mas o que aconteceu hoje, eu volto a dizer, perder para o Flamengo é natural. O que não é natural é você... Aliás, perder
clássicos é uma coisa que acontece, clássico é jogado. E exatamente como o Vasco jogou no primeiro tempo, com a postura que o Vasco jogou, o Vasco pode competir. O problema é o Vasco adquirir a posição que ele adquiriu no último jogo, no jogo anterior, no clássico anterior a esse, do Vasco e Flamengo. Que é uma postura de um time frouxo, de um time com medo, de um time que não marca, de um time que tem dificuldade, né? Olha, percebe que é um clássico, começa a sentir, se sentir fraco, né? Então há uma tendência quando o jogador ele tem um pouquinho mais de medo dele tentar voltar, né? Ele tenta voltar a linha, né? Ele vai mais para trás, vai mais para trás, vai mais para trás. E o que acontece é você dar espaço pro outro time progredir. Então, essa postura do Vasco de hoje, perdeu. Mas aqui a gente não vai entrar falando, nossa, que horrível, que jogo horrível do Vasco. Não, o Vasco jogou dentro das possibilidades e dentro das condições de qualidade de elenco que o Vasco tem. Não foi suficiente para vencer o Flamengo, infelizmente, mas foi um jogo que foi decidido no detalhe. O Vasco teve uma chance com o Ryan. Então, assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a live e até uma próxima livezinha.